E aí, pessoal, beleza? Vocês estão bom? Vocês estão bonitos? Tá tudo certo aí? Então, hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre desenvolvimento utilizando a AWS juntamente com o .NET Core, e a gente vai tratar do assunto sobre Lambda, sobre as funções Lambda, né? Lambda Function. E o nosso objetivo hoje é criar uma API, criar uma aplicação web que vai disponibilizar lá os endpoints para eu poder acessar a minha aplicação. E a gente vai fazer isso usando o Lambda. E como a gente vai trabalhar na AWS, você vai precisar ter a sua conta lá na AWS. Então eu já gravei um outro vídeo explicando certinho os detalhes. Mas basicamente você vai precisar de um e-mail e um cartão de crédito quando for criar aí a sua conta na AWS. Ele não vai descontar nada de você. A gente vai precisar de algumas ferramentas para auxiliar a gente. A primeira delas, você vai pesquisar na ferramenta de busca, vai ser esse AWS CLI, a versão 2. Aí você pode usar o link que ele vai disponibilizar e a partir dele você vai baixar o instalador, tá? Ele vai ter aqui para diferentes sistema operacional, então você escolhe lá do seu sistema operacional e aí você clica aqui no arquivinho que ele vai baixar para você. Depois que ele baixar, você pede para fazer a instalação, não tem segredo, é o padrão lá, Next, Next, Finish. Além disso, você vai precisar também do AWS Toolkit para o Visual Studio VS. Como a minha versão é a 22, então você vai colocar 222. E aí ele vai ter o botão aqui para você instalar. Faz o download, realiza a instalação. A única coisa é que se você tiver com o Visual Studio aberto, precisa fechar e abrir novamente. E por fim, a gente vai acessar a console da AWS. E aí você tem duas formas de acessar a console. Uma é utilizando o e-mail, quando você criou a sua conta, que é a conta root, né? Que a gente fala, é a conta principal. Então, usando a conta root, você vai informar aqui o e-mail, depois colocar a senha. E um detalhe que é importante quando você for configurar suas contas na AWS é habilitar o fator de multi-autenticação. Então, você cria aquele MFA, MFI, e aí você vai ter no celular, pode usar tanto o Google Authenticator quanto o Authentication da Microsoft. E aí você precisa colocar lá a chavinha, o token, para poder acessar, tá? Outro ponto que vale destacar é que não é recomendado você utilizar a conta root para criar os recursos. Ela é uma conta muito poderosa, você consegue fazer tudo com ela. Então, o ideal é você criar uma conta, um usuário, né, IAM, dentro dessa root e você acessa através dela. Mas um ponto importante é, depois que a gente criou, testou, viu lá, funcionou, a gente precisa saber tudo que foi criado que a gente vai remover, a gente não vai deixar lá na sua conta para não gerar nenhum custo indesejado. Então, quando você for acessar usando a conta do usuário IAM, a gente vai precisar utilizar agora, a gente vai criar a nossa credencial para usar na nossa aplicação e a gente também vai usar aqui o prompt de comando do Windows para poder fazer a nossa configuração. Tá, ó. Então, falando sobre os programas que a gente instalou a AWS CLI V2 e a gente também fez a instalação do Toolkit, né, do AWS. Para que eu uso aquele AWS CLI? Eu consigo utilizar comandos aqui da minha linha de comando no meu computador para poder configurar e acessar recursos que eu tenho na AWS sem precisar ficar acessando a console. Então, só para demonstrar aqui, ó, a gente vai ver o serviço do S3, que é o Simple Storage Service, que é um serviço de armazenamento simples. Basicamente, o pessoal utiliza isso para armazenar arquivos, armazenar coisas aí, porque ele é bem barato o custo dele. E a gente consegue também criar sites através dele, tá? A gente vai criar nossa API através do bucket. E aqui, ó, eu tenho, por exemplo, um bucket que eu criei, certo? Ó, eu tinha aqui, já existia. E eu tô na minha máquina, ó, local. Então, uma vez que eu tenho o AWS CLI instalado, eu consigo rodar comandos da AWS, acessar o serviço, por exemplo, do S3, e disparar um comando de listagem, para ele listar para mim o meu bucket. Ó. Então, eu consigo acessar lá, ó, de forma simples, ver o que eu tenho lá de informação. Tá? Mas para ele funcionar, não é só instalou e você já consegue acessar, porque eu não passei nenhum usuário aqui, né? Ó. Como é que ele sabe que esse bucket está lá na minha conta da AWS? É aí que entra a configuração da credencial. Então você vai vir aqui na parte do serviço do IAM, que é um serviço que ele gerencia os acessos da AWS, que na parte de usuários, vou selecionar nela e através dessa conta, não é ela que eu uso para acessar.
os meus serviços. Eu crio algumas credenciais, ó, de segurança para poder fazer o acesso. Então, o que a gente vai fazer agora é criar uma dessa chave de acesso. Então, vou criar uma Create Access Key. Aí eu vou usar ele aqui no CLI. Aí eu vou pedir, tá, entendo a recomendação que ele fala aqui. Vou pedir para criar. E aqui eu posso pedir para ele gerar para a gente. Não. Então, no momento em que eu crio, ele vai gerar para mim, ó, uma Access Key ID. E eu vou gravar isso aqui, vou deixar num arquivo de texto para a gente fazer a configuração. Então, tem aqui um bloquinho de notas. Copiei. E aí depois ele mostra apenas na hora da criação a Secret Access Key. Então eu consigo copiar ela. E aí vou guardar essa informação também. Que aí vai ter esse outro formato aqui. Uma vez que eu tenha criado, eu não consigo mais visualizar. Mas a chave de acesso aqui ele não mostra mais. Então é bom você guardar isso. Vou clicar em Done. Aí ele vai, ó. Ele vai comentar aqui, ó. Você não vai conseguir mais retornar a informação da Access Key. Então você tem que ter salvo ela. Agora eu vou usar o prompt de comando para poder configurar essa conta para a gente. Dentro do seu usuário, no Explorer, lá no C, Users, por exemplo, André, eu vou ter essa pasta oculta aqui, ó, .ws, e dentro dela eu vou ter esse arquivinho de credencial, credentials. E quando você configura uma credencial, esse arquivo ele não tem extensão, mas se você abrir ele no bloco de notas, ele vai aparecer assim para você. Para configurar, a gente vai usar o AWS CLI lá no nosso prompt de comando. Então aqui eu vou usar o comando, ó, AWS configure. Então eu copiei, colei ela aqui. Depois ele vai pedir a Access Key. Ó. Coloquei ela e aí ele fala, ó, qual que é a sua região default. Então eu já gravei um vídeo também apresentando a AWS, só comentando rapidamente. Eu tenho várias regiões, que são os data centers, onde estão distribuídos os centros de dados ao redor do mundo. E, então eu tenho em São Paulo, tenho na Virgínia, em Ohio, tenho em outros países na Europa, em diversos locais do mundo. E quando você cria um recurso, ele tem diferentes preços dependendo da localização, tá? Então, o mais em conta, pelo menos mais em conta do que você criar aqui em São Paulo, é você criar lá na Virgínia. Então, a gente vai usar essa região aqui, ó, West East. E aqui o formato padrão, você pode colocar nada ou a gente pode deixar o JSON. Terminou de fazer isso, o seu arquivo de configuração ele vai pedir para recarregar, ele vai criar isso daqui para você. E agora, por conta dessa configuração da credencial, você consegue usar a sua console e aí rodar os comandos da AWS e aí ele consegue saber, opa, é nessa conta que eu vou bater, então eu consigo acessar os recursos para fazer o deploy, para poder listar o bucket se existir e outras coisas mais. Então a gente vai voltar agora para o Visual Studio e aqui você vai ver como é que funciona agora o segundo software que a gente instalou, no Toolkit. Quando você vier aqui ó, em criar novo projeto, a gente tem os templates que a gente já conhece, então a gente tem console, API, a gente tem MVC. Só que se você digitar agora AWS, uma vez que você tenha instalado o Toolkit, ele vai dar uma gama de templates de projetos ó, referentes à AWS que você consegue usar para implementar os seus serviços. Tá, ó. Então a gente vai criar aqui uma Lambda, vai ser um projeto do .NET Lambda, uma API com ele. Tá, ó. Então aqui a gente vai usar o CloudFormation também para poder habilitar, e depois a gente vai entender um pouquinho melhor esse CloudFormation. A linguagem C#, e aí peço para gerar a minha aplicação. Aí ele mostra aqui para a gente, na hora de configurar, alguns templates. Então a gente vai criar aqui ó, uma API, ele está falando sobre serverless, né? Então quando a gente fala de Lambda, Lambda é um serviço que eu tenho para trabalhar de forma sem servidor. Numa aplicação tradicional, para poder rodar, você precisa ter um servidor onde você vai hospedar a sua API, o seu site. Então você tem um servidor basicamente com o sistema operacional, você instala lá um web server e aí você vai fazer a sua aplicação, vai fazer um deploy nela para funcionar. Uma segunda abordagem seria você, ao invés de publicar no servidor, você trabalhar com containers, então você tem lá o Docker, então você vai utilizar um conjunto de recursos e vai fazer o deploy naquele servidor. Nessas duas abordagens você tem um servidor mesmo. E como é que funciona lá na AWS? Você consegue criar um servidor rapidamente, em questão de minutos, só que ele tem um custo. Em todo o período que ele estiver ligado, você vai ter um custo por todo aquele tempo. Então, pensa num cenário em que você tenha, por exemplo, a sua API ela vai ter 10 requisições durante o dia. Então, seu computador ficou ligado lá, seu servidor, 24 horas, e você teve 10 acessos durante aquele dia. E esse acesso foi uma coisa rápida, que levou, um minuto cada acesso. Então, no decorrer de um dia, você, na verdade, precisou do seu servidor em 10 minutos. Só que você foi cobrado por todo o dia em que o servidor ficou ligado. Então,
uma forma de você minimizar esse custo é, eu tenho a minha API, só que eu não quero que eu seja cobrado a cada minuto, cada segundo que o meu servidor esteja no ar. Eu quero ser cobrado apenas quando o meu recurso estiver sendo utilizado. Então, apenas quando for fazer a chamada da minha API que eu quero ser cobrado. No caso, eu fui chamado 10 vezes, cada solicitação levou, estou chutando um bem alto tempo, 1 minuto, 10 minutos. Então, seria bem mais vantajoso se eu fosse cobrado pelos 10 minutos que meu serviço foi realmente utilizado do que o servidor ligado o dia inteiro. Então, a ideia do serverless é justamente essa. Você vai hospedar sua aplicação normalmente, só que você não vai ter, entre aspas, um servidor que você configurou na sua conta e você paga por ele. Você responde para esse servidor na hora de fazer a parte de gestão de custos. Ele vai funcionar assim. Ele publica no servidor, mas é um servidor que a AWS toma conta. Ela gerencia. E para você não existisse esse servidor. E aí como é que vai ser feito a cobrança dele? Cada vez que a sua Lambda, a sua API, ela tiver alguma requisição e ela for processar, você vai ser cobrado apenas pelo processamento utilizado naquele instante que a sua Lambda foi executada. Então aí você tem uma redução de custo, então você consegue ter uma economia legal. Só tem alguns pontos de atenção, tá? A Lambda, como ela é para fazer coisas rápidas, se você tiver algum processamento crítico, alguma coisa que vai levar mais tempo, então ela não é recomendada, tá? Então ela tem um período, um timeout configurado de 15 minutos. Se você tiver algum processamento que vai levar mais do que isso, a Lambda não vai ser recomendada para você, porque ela vai estourar esse limite, vai dar erro e vai parar de processar, tá? Então tome cuidado com isso. Você tem que estudar certinho o cenário da sua arquitetura, da sua aplicação, para ver se serve para você. Outro ponto é, conforme você estiver usando a Lambda, ela vai escalando para fazer os processamentos lá do seu sistema, ele vai criando outros recursos de Lambda e ele vai criar até 1000 recursos para serem processados ali em paralelo, tá? Então, se você tiver algum, vai demandar mais recursos, pode ser que a Lambda ela esbarre também aí nessa parte para você, tá? De escalar. Na maioria dos cenários, ela deve atender, mas para alguns cenários específicos pode ser que ela não sirva. Então, atente-se apenas para isso, tá? A Lambda não é a bala de prata que vai resolver todos os problemas para você, mas ela vai te ajudar em muitas coisas. Então, a gente criou aqui a nossa API e ela vai ter a nossa pastinha já conhecida aqui, controllers. Então, a parte de API é a mesma, igual a gente já criou nossas APIs aqui no canal, a gente já criou diversos exemplos, alguns projetos. A diferença é que agora a gente vai ter esse arquivinho aqui, ó, de template, serverless template, vamos dar uma olhadinha nele. Ele vai ter algumas configurações para poder fazer essa publicação para a gente do serviço. E aqui que entra o famoso, conhecido CloudFormation, o que a gente chama de Infra as Code, a sua infraestrutura como código. Então, antigamente, você, para poder usar o seu servidor na prática, sua aplicação, para você publicar, você tinha que adquirir um servidor, comprar ele, ver questão de licença, esperar chegar o servidor na sua empresa, você fazia a instalação, configuração dele, instalação do sistema operacional e depois você configurava o serviço, colocava na rede e só então você fazia o deploy da sua aplicação. Então, uma coisa que com a cloud em geral você tem você otimizou todo esse tempo. Agora você basicamente configura alguns comandos e quando você fizer o deploy, já lá na AWS, ele vai criar para você o servidor em segundos, quando for no caso servidor, né? No nosso caso aqui foi somente de serverless, e toda a infra necessária, as policies de acesso, a gente vai criar outros recursos aqui, ele cria a nossa stack, né? Que seria o conjunto de recursos. Então tem a parte do CloudFormation, ele cria a nossa API, ela vai ser publicada dentro de um bucket, igual a gente já viu lá o serviço de armazenamento de arquivos, ele cria a função Lambda também. Então, a partir desse arquivo aqui, template do CloudFormation, ele vai gerar para a gente todos esses recursos, tá? Então, ele fala o nome aqui, ó, do que a gente está trabalhando, que vai ser um serverless, uma função, né, Lambda, aí ele tem aqui a versão do .NET, e aqui ele fala quanto de memória que eu vou precisar. A partir desse tanto de memória, ele vai otimizar os recursos para fazer funcionar a minha Lambda, tá? Aí eu tenho aqui mais algumas configurações que vão ajudar na hora de eu fazer o meu API Gateway. Então, minha API, esse serviço do API Gateway, ele é um outro serviço da AWS que eu utilizo para poder criar meus endpoints. E através dos meus endpoints, a gente vai criar basicamente um CRUD, né? Eu vou ter lá meu get, push, put, delete, a minha pesquisa também. Então, ele vai direcionar. A API vai ser um serviço. Ele vai ter a minha URL da aplicação e dependendo de cada verbo que eu for utilizar na minha API, ele vai direcionar para a minha Lambda. E aí, esse direcionamento é feito, então, a partir do... Eu vou juntar esses dois serviços, API Gateway e a função Lambda, beleza? Então, esse arquivo, ele faz isso. E, geralmente, ele existe em dois modelos. Você pode usar, igual ele criou aqui padrão pra gente aqui, o JSON, mas também ele tem o formato YAML, aquele arquivo que tem a extensão .yaml, YAML, que a gente fala, né? O pessoal utiliza bastante também na hora de criar os nossos recursos, tá? Então, aqui um pouquinho do InfraCode, ele vai gerar pra gente, então, toda a infraestrutura necessária. E aí, ele tem aqui uns outros arquivinhos, né? O de Lambda, né? Os pontos de entrada, Lambda Entry Points, e ele vai ajudar a
gente fazer essa parte do API Gateway, tá vendo? REST API. Aí ele tem uma descrição aqui fazendo pra gente, explicando. Ele usa esse API Gateway Proxy Function, ele tem um método que inicializa, e aqui tá a nossa velha e conhecida classe Startup, pra gente poder fazer a nossa configuração. Ó. Então aqui é a mesma coisa, né? Ó. Ela inicializa aqui com objeto de configuração, eu tenho aqui o meu serviço, aqui eu vou injetar minha dependência, e eu tenho aqui outras configurações adicionais da página inicial, né, da minha API, e ele faz o roteamento normalmente pra gente. A gente tem a ferramenta aqui que auxilia pra gente poder fazer os testes também. Tem um arquivinho de configuração, a gente tem a parte do Properties, o Launching Set também, a gente já viu na novidade, né, que ele vai mostrar nosso teste local, né, ele tem aqui a URL, tanto para HTTP quanto HTTPS, para a parte de testes do Lambda Tools. Mas é isso, tá? Então vamos começar a implementação. Então a ideia é criar um CRUD de uma aplicação. A gente vai passar por todas as operações dela, mas a gente não vai partir em banco nesse momento, tá? Vamos dar uma simplificada. A gente vai guardar em uma lista estática, igual a gente já fez em outros exemplos, tá? Eu não vou criar várias aplicações para montar toda a estrutura, arquitetura certinho indicado. Eu vou simplificar e vou criar tudo em um projeto só. Mas você pode depois fazer de uma forma mais aprimorada, melhores práticas aí na hora de fazer sua lambda, tá? Então vamos criar uma pastinha aqui chamada Models. A gente vai trabalhar no modelo lá do MVC. E eu acho que vale comentar, no modelo MVC aplicado por uma API, você tem o da letrinha MVC, o ML Models, então aqui vai ficar o nosso código, toda a implementação dele. O C é o controller, é o controlador, então ele que vai fazer essa comunicação do meu modelo com a minha view. Ele é o intermediário aí, através das minhas actions. E o V de view, diferentemente na API de uma aplicação web, a view não vão ser páginas mesmo, não vai ser HTML, nem CSS/HTML. A minha view vai ser representada pelos meus endpoints. Esse é meu API Gateway que vai expor pra gente eles, tá bom? Legal. Então vamos criar aqui, pode ser um exemplo de... Vou criar aqui vou ter basicamente aqui minhas entidades e meu repositório, tá? Vou criar as duas pastas, os repositories, e aí a gente faz aqui a implementação, tá? Vamos fazer sobre produto? Pode ser produto, né? Eu vou ter aqui um produto e eu vou definir as características dele, né? Então eu posso ter aqui, ó, o ID do meu produto, e aí vamos criar as demais propriedades. Vamos ter o preço, essa é a data do cadastro do produto, né? E a gente vai criar nosso repositório agora. Então, primeiro vamos definir nossa interface. Aí, nossa interface produto repository. E todos os métodos aí do nosso CRUD. Lembrando que a interface ela não vai implementar. Eu vou criar aqui o meu repositório. Vai montar pra gente, né, certinho aqui o código. Nosso produto repositório. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu preciso implementar minha interface. Outro ponto, peço para ele implementar os métodos, entre aspas, né? Ele cria assim a estrutura dele, mas falta fazer o código, né? E a gente já vai deixar alguns produtos aqui previamente cadastrados. Vamos criar a nossa lista de produto, e aí eu vou ter aqui meu construtor do meu repositório, e aí a partir dele a gente vai montar certinho a lista inicial, tá? Então vou ver aqui, ó, se ela tiver nulo ou se ela não tiver nenhum elemento, aí eu monto para mim a minha lista. Vamos criar os produtos aqui agora, né? Vou instanciar ele, né? Então bora lá, vamos adicionar um novo produto. Beleza? Então vou fazer isso para mais alguns itens, tá? Vou configurar mais uns 4 itens e aí já retorno. Beleza, criei alguns produtos aqui, inventei, ó. Então tem o feijão juquinha, feijão joiada, arroz camelo, arroz tonhão, bolacha brinquitos. E aí tem que ter os IDs diferentes, né? Pra gente poder usar. Certo, ó. Então montei isso. Eu vou apenas fazer o seguinte. Vou remover isso daqui. Toda essa implementação dele eu vou deixar num método para ficar melhor a gente entender o código. Load data, ele não existe, dá um contraponto, ele gera o método para você, e aí você coloca a implementação dele aqui dentro. Quando ele carregar para a gente, já tem alguma informação. Então agora vamos fazer aqui a parte do nosso CRUD para adicionar o produto. Então a gente vai, na hora de fazer a adição dele, a gente vai pegar basicamente o nosso produto e vai adicionar aqui o produto passado. A única coisa, a gente vai gerar esse ID para o produto, tá? Então a gente vai fazer assim, ó, o meu produto, o que for passado, ele não tem um ID ainda configurado, então eu vou pedir para gerar esse ID, ó. Pegar o próximo ID disponível. Esse método não existe, vou pedir para gerar ele, ó, dá um Ctrl ponto, gera para mim esse próximo ID e a gente vai fazer assim. Ele vai retornar para a gente baseado nos produtos, o máximo ID dele, né? Eu tô definindo essa regra, mas aí você pode definir, depende do contexto, né, do seu negócio. Pode pedir, se for um banco de dados, já gerar a chave lá mesmo, né? Ou então usar um list para ele gerar para você a chave. Tá aqui, mas só para o nosso exemplo mesmo. Ele vai gerar esse ID. Se o produto não tiver nada, eu peço para ele gerar o primeiro, né? Opa, quero ponto, torna 1, né? Se não tiver nada.
Caso contrário, ele vai retornar pra gente no próximo ID. Gerou o ID, salvou. A gente vai fazer agora... Então, a exclusão, eu vou basicamente... Preciso encontrar um produto antes. E eu vou usar o get. E aí, se ele encontrar o produto, aí então ele vai remover pra gente. Aí eu tenho esse remove, remove o produto. Boa, delete, tá pronto. Vamos fazer o get agora. Então, o get, ele vai passar um parâmetro que a gente tem que buscar na nossa lista. Eu tenho o meu parâmetro. Então, é legal você tipar ele, já saber qual que é o tipo certinho. Então, eu poderia usar esse tipo aqui, é o produto, mas dizendo, ó, pode ser que ele venha nulo. E aí ele deixa de ficar sublinhado aqui para você, tá? O que ele tá falando aqui é que pode ser que ele esteja nulo, beleza, não tem problema se ele for nulo. Então, quando ele retornar aqui pra gente a partir do get, ele vai retornar, ele vai validar se é nulo ou não, tá? Beleza. Show. Eu poderia fazer 100, tá? Deixar 100, porque eu já tô validando. Se não for nulo, beleza, não vai remover. Então, minha pesquisa, meu cadastro, minha exclusão estão prontas. Vamos listar todos os produtos agora. Então, basicamente, a gente vai retornar a nossa lista. Vou usar o toList para listar tudo. A única coisa eu quero ordenar esses produtos, tá? Eu vou usar um order by. Além do order by, eu tenho esse aqui, ó, order by descend, né? Em ordem decrescente, tá? Esse fica crescente, esse decrescente. Então, beleza? Fizemos então já quase tudo. Falta só a atualização. Para atualizar, eu vou ter um produto. Eu tenho que consultar se ele existe. Então, eu vou usar o get também da mesma forma. Só que aqui, a partir desse parâmetro, eu uso o ID dele, né? Consulta o produto. Se ele não for nulo, se ele realmente existiu lá, o que ele vai fazer é, eu vou remover. Ele tá falando de adicional? No final eu vou adicionar o produto passado, tá? Faltou o ponto aqui. Remove. Só que eu vou remover o pesquisado, né? Comprou o produto. Beleza. Remove ele e agora inclui o outro. Caso ele não encontre, aí eu vou apenas fazer a inclusão dele. Então eu posso deixar aqui, ó. Encontrando ou não, ele vai incluir esse produto, certo? Beleza. Montamos todo o repositório. Vamos fazer só a configuração agora da inversão de controle, injeção de dependência dele, né? Colapsei tudo. Vou vir agora aqui na minha classe Startup, no Configure Services. A gente vai fazer isso agora. Meu serviço. Vou fazer um scope, tá? De acordo com aquele contexto. Minha iProduct Repository. Na verdade é produto repositório, né? Meu produto repositório é classe. Para não ficar chiando lá sobre não ter feito a injeção da dependência. Então, nossa parte do modelo está pronta. E agora a gente vai criar o nosso controller, nosso controlador. Vou vir aqui ó, em API, adicionar. E ela vai ser aqui. Vou chamar de produto controller. Então, essa minha produto controller. E aqui a gente vai injetar o nosso repositório para ser utilizado. Né? Vamos criar a injeção aqui do nosso repositório. Produto repository. Aí ele vai sugerir o nome pra gente. Vamos só usar essa boa prática aqui com underscore. E eu vou ter repository. Ele vai sugerir o nome. Aí, ó, ele já configura bonitinho. Boa, controller devidamente configurado. Agora falta os endpoints, né? Então a gente vai criar o cadastro. Então vai ser um get que a gente vai fazer. Esse meu método aqui, eu vou usar o assíncrono. Embora minhas chamadas ali não tenham sido assíncrono, então eu vou trabalhar esse lado aqui assíncrono. Então eu preciso usar uma task e eu vou retornar uma iActionResult. Vou chamar esse cara aqui de get no meu list, né? Boa. Vamos ter o tratamento de erro. Try catch. Eu vou ter meu produto repositório. Vou chamar o meu get all. Simples assim. E aí eu vou guardar essas informações no objeto. Não. Fiz isso. Agora eu vou retornar aqui ó, do verbo HTTP. Vou retornar um OK, um 200. Só que eu vou passar esse produto como parâmetro. Então, somente isso está pronto o nosso get all. Vamos fazer o nosso segundo get agora. Vou copiar essa estrutura. A única coisa a gente vai ter um roteamento aqui. Então eu vou usar o route. E eu vou rotear o meu parâmetro. Esse é o ID. Então aqui não vai ser get all, vai ser apenas get. E eu vou ter aqui o meu ID. E o meu resultado, eu tenho a minha task item result, beleza? Aqui eu vou mudar, ó. Vai ser o get. E eu passo o ID como parâmetro. E agora não é produtos, é produto. A partir desse produto ele retorna pra gente. Tá pronto o nosso get também. E agora eu vou pro meu delete, a exclusão. Eu também vou precisar rotear. Então eu vou manter esse ID aí. Vou chamar aqui de delete. E eu vou ter a minha chamada. Só não vou ter um retorno agora. Agora vai ser um delete. Passo o ID. E o que eu posso colocar aqui no OK é uma mensagem, né? Exclusão efetuada com sucesso para o produto ID. E aí eu vou interpolar aqui texto com uma variável. Eu preciso do cifrão lá no comecinho, tá? Aí passa aqui o ID. Fiz a exclusão também. A gente vai criar agora o cadastro. Ah, falta um detalhe, tá? Quando a gente fez aqui a consulta, as duas consultas, o verbo é HTTP. Mas quando eu faço a exclusão, o meu verbo não é HTTP, tá? Get, tá? Se é HTTP, delete.
Tem esse ponto aí, cuidado. Agora, para fazer o nosso cadastro, eu vou chamar aqui de post e o meu verbo vai ser o HTTP post. Não vou precisar rotear. O único detalhe é, eu preciso agora receber informações. Para poder receber elas, eu tenho que passar esses parâmetros aqui, né? E a gente está falando que a gente está lidando com o nosso objeto. Não está entendendo que a gente não usou ainda o produto, não ponto, adicionar referência. Produto. Só que a minha página, a minha API, não estiver passando os parâmetros, ele não entende essa classe. Então eu tenho que fazer um deparo aqui para ela, e aí que entra o recurso do bind. Esse bind vai ajudar a mapear os campos. Então eu vou ter lá o nome, o produto, o preço e a data de cadastro. E agora sim, na hora que eu for criar o meu cadastro, eu vou chamar aqui meu create e eu vou passar aquele produto que ele monta pra gente um objeto bonitinho. Vou passar um ok aqui e eu posso colocar mensagem também. Cadastro efetuado com sucesso para o produto ID e a gente passa o ID para ele aqui, ó. Produto ID. Ele não tinha o ID aqui, mas depois que ele executa o create, ele gera o ID, então ele já vai ter ele para poder retornar. Agora, para fechar, a gente vai fazer o update. Você pode usar o punch, você pode usar. O nome aqui é independente, mas o verbo, né? Você pode usar o HTTP punch, ele chama de patch aqui, né? Deve ser o nome. Conceitualmente, a diferença é o punch atualiza tudo e o patch faz uma atualização parcial. Mas também seria uma atualização, não está errado usar. E o que vai mudar aqui é, eu vou informar o ID agora. Eu passo o ID para ele mapear e aí eu vou fazer o update no produto. Atualização efetuada com sucesso para o produto ID. Show! Beleza, então montamos aqui, ó, atualização, cadastro, exclusão. Então toda a minha controller montada bonitinho, compilando a aplicação para ver se dá algum problema. Se não tiver nenhum ponto para ajustar, a gente pode testar isso. Enquanto ele vai compilando, eu vou carregar o post aqui. Deixa eu vou dar um play. Pode dar F5, então clicar lá no botãozinho verde dele que ele inicia pra gente. Boa, carregou aqui. Pode ser que ele apareça uma mensagem falando que vai configurar o certificado. Pode clicar em Yes, tá? Que ele configura para você. Então, vou copiar aqui essa URL. Vou só criar uma collection nova aqui pra gente. Chamar ela aqui de testes Lambda. E aqui eu vou adicionar a requisição. Colocar o nome qualquer aqui só. Validação, endpoints. Então, coloquei aqui o URL. A gente vai fazer o send só pra gente validar aqui o question. E eu vou colocar aqui o breakpoint, tá? Só em cada um dos verbos, só para ver se tá chegando a requisição. Vamos diminuir umas janelas aqui. Ó, então vou colocar aqui ó, no get. Aí depois a gente remove no delete, no post e no push para atualização também. Boa. Então vamos lá. Primeira coisa, então. API produto. Pedir para listar. Vem o send. Na requisição. Soltar nos estúdios. Ele fez meu breakpoint. Vou chamar aqui, ó. Então vou tirar o breakpoint. Vamos lá. Acessando. Vou usar o F10 para poder ir debugando. Acessei lá o repositório. Vai retornar os produtos. E, ó, vamos ver aqui. Ó, meus produtos. Tenho 5 itens do F5. E ele retorna pra gente, ó. Retornou 200, ok. E aqui estão os produtos, né? Aí não tá na ordem do ID, tá numa ordem que a gente colocou para ordenar pelo nome, né? Então funcionou bonitinho. A gente vai fazer nosso cadastro, né? Vou mudar aqui para post. Aí eu preciso remover esse ID, porque não passa nada na assinatura aqui da minha URL. Aí eu vou vir aqui, ó, no body, vai ser wrong, e aqui eu mudo para JSON, né? Beleza. Aí aqui a gente vai então tirar o ID, não se aplica no momento. Vamos cadastrar aqui, sei lá, açúcar. Tamo junto. Açúcar tá 3,29. E ele vai ser cadastrado dia 22, 2 de fevereiro. Então vou mandar o send. Vamos ver o que acontece. Fiz o send. Vamos lá, ó, já bateu aqui na requisição. E vamos ver se ele entendeu as propriedades. Tá? Ó, preencheu a data. Nome e preço, só o ID que não. É isso aí mesmo. Vamos só ver se o ID está sendo gerado lá certinho na camada do Next ID. Ó. ID 6. Adicionou o produto. Pode dar F5. Vamos ver lá o resultado. 200 e retornou. Cadastro efetuado com sucesso para o ID 6. Para a gente confirmar, vamos fazer um get novamente. Só que passando o nosso ID 6 aqui, né? ID 6 funcionou certinho o cadastro. Muito bom. Funcionando bonitinho pra gente o nossa aplicação, né? Nosso endpoint. Tudo bonitinho. Vou parar ela, a execução. Aí o que a gente vai fazer agora? Vai fazer a publicação lá na AWS, certo? Para poder publicar,
Então a gente vai usar aqui essa janelinha AWS Explorer. Se ela não estiver aparecendo, acho que você consegue selecionar por aqui, ó, AWS Explorer na visualização. E aí você consegue cadastrar uma credencial para poder fazer essa utilização, né? Eu só vou precisar carregar aqui aquela credencial que a gente tinha cadastrado. No arquivo lá, né, de credencial, a gente tem esses dados, ó. Então a gente vai passar o ID. Opa, access key. Deixa eu voltar aqui no projeto, beleza. Então vou dar o nome para ele, ó. Testes locais. E a minha região, ó, vai ficar na Virgínia, tá? Clique em OK. Aí ele vai fazer a validação e aí ele cria pra gente. Ele tem a lista já dos serviços, né? Ó, boa, beleza, tô autenticado. Então, por causa daquela configuração que a gente fez lá do CLI e tudo, do Toolkit, a gente consegue conectar e fazer o deploy da nossa aplicação. Então, vou vir aqui, botão direito na solução, vou fazer a publicação da minha Lambda. Então, ele vai carregar aqui pra gente o assistente de publicação. Então, já estou usando essa credencial do profile que a gente configurou, região da Virgínia, e eu preciso dar um nome para minha stack. E aqui, ele está pedindo um bucket para a gente. Ó. Quando ele for configurar e criar as coisas para a gente, os recursos, ele vai guardar isso no bucket. Então, a gente precisa criar um bucket também. Então, eu vou criar um bucket lambda cadastro simples. Tá, eu defini o nome para ele. Aí ele vai fazer aqui, ó, publicação. E aí lembra que eu falei dos recursos, não? Porque a gente tem alguns recursos que ele vai criar e a gente vai precisar depois deletar eles para não ficar gerando gasto lá pra gente, né? Tem o bucket que a gente vai criar, tem a Lambda, tem o API Gateway, tem o CloudFormation, que ele cria a stack, tem a função de execução, que é a nossa role, a role de execução e a Lambda em si. Então a gente tem esses 5 recursos que a gente precisa remover. E claro, aquela conta credencial também, depois se você utilizar também, é bom você sempre estar trocando as credenciais, tá? Não deixar todas lá, elas para sempre, de eterno. Ele prepara lá a stack, tudo certinho. E aqui ele vai mostrar agora, ó, todo o status dos recursos que ele está criando para gente. Você consegue acompanhar. Ó, então ele vai mostrando, ó. Tem a minha role, ele está criando. Ele cria ó, a role, que é o que permite você executar. Ele vai criar a lambda para você também. Ó, a lambda já concluiu. Aqui são várias linhas que cada uma tem um status. Aí ele vai configurar o API Gateway, né? Ó, tá verdinho também. Criação dele. Então ele terminou de configurar tudo aqui, ó. E ele criou a stack. Então, ó, CloudFormation é um recurso que ele criou pra gente. A gente precisa remover depois. A minha regra a role de execução ele também criou. A função Lambda, o API Gateway, e aí tem o CloudFormation que a gente já tinha comentado. E aqui ele disponibiliza até uma URL pra gente, então que a gente consegue utilizar para testar. Então vamos ver esse cara aqui, ó, funcionando. Vamos voltar aqui no... Deixa eu ver se eu fechei o Postman. Preciso carregar ele de novo. Vou carregar o Postman. Então eu vou pegar aqui aquela URL. Eu vou trocar aqui, né? A gente estava local. Agora estou usando a URL. Vamos fazer aqui a nossa requisição. Então send request para o get. Vamos ver o que ele vai responder aqui pra gente. Vai ter o retorno. Ah, tá. A gente tem que passar aqui o caminho, né? Vai ser a nossa API produto. Ele tá retornando pra gente aqui em 404. Vamos ver o que ele tá falando aqui. Tá. Deixa eu só remover isso daqui, ó. Quando eu estiver trabalhando com ele, eu não posso ter esses parâmetros aqui. Eu não vou estar retornando nada, né? Ó, agora ele retornou. Só tem que lembrar de limpar essa parte do bar e tal. 200 ok. E olha só, retornou nossos produtos, ó. Não tô mais local. Tô lá na AWS mesmo, no endpoint, retornando pra gente. Se eu pesquisar aqui o produto do Tonhão de novo, aí de 4, fiz a requisição. Ele vai levar um tempo maior, porque agora ele tá batendo lá na AWS. Mas ele retorna pra gente, ó. Bonitinho. Boa. Vamos fazer um cadastro aqui pra testar, ó. Vou no post. Agora sim, tem que informar aqui os parâmetros. Só preciso remover o ID, né? Não tem esse ID no final. Essa tô gerando um pouquinho pequena, mas dá pra gente trabalhar. Vou tirar o ID, então vamos cadastrar o açúcar, tamo junto. Açúcar, tamo junto. R$4. É o cadastro como dia 19. Send. Ih, escrevi açúcar. Mas tudo bem, a gente pode usar para atualizar depois. Cadastrou 6. Já vamos fazer o push agora. O put, né? Coloca o ID dele aqui. ID 6. A gente acerta o nome e atualiza o preço. Fiz o put. Falou que atualizou. Vamos fazer o get desse nosso ID 6.
Aí ele vai dar erro porque eu não limpei aqui, ó, os parâmetros, tá vendo? Por isso que deu 400, deu proibido aqui. Vou limpar parâmetros, só fazer o send. Ó, açúcar, tamo junto, ele já corrigiu o nome e corrigiu o preço. Então funcionou nosso deploy, tá bonitinho lá na AWS. Joia! Aqui, ó, nossa stack no API Gateway funcionando. Vamos dar uma olhadinha na Lambda? Eu vou acessar ela e aí você vai ver visualmente como é que ele amarra ali a Lambda com o seu API Gateway, tá? Que ele criou pra gente. Fazer a listagem dele. Ó, selecionei a Lambda. Ó, aqui vai aparecer o desenho dela. Deixa eu só diminuir um pouquinho. E aqui embaixo, ó, tem que estar carregando a tela ainda. Aqui ele vai mostrar o API Gateway dele, ó. É aqui que ele configura. Aí você consegue configurar os endpoints. Aí ele já vai vir pro padrão, né? Como a gente está usando o padrão RESTful, a gente não precisa ficar mudando a URL. A gente usa sempre usa a mesma URL padrão, que vai ser o caminho que ele gera, barra API, barra produto. E o RESTful, eu só mudo o verbo, né? E os parâmetros que fazem tem a ver, né? E aqui ele vai dar algumas informações do pacote, a versão do runtime que a gente está usando. Mas é isso, tá? Agora vamos para o ponto importante. Não podemos esquecer de remover esses recursos, tá? Então vamos lá, em cada uma dessas telas a gente vai remover esses recursos. Então vamos excluir aqui o API Gateway. Boa. Então selecionei ele aqui. Eu tenho aqui essa ação, ó. Ação, deletar. Ele, opa, tem certeza que você quer excluir mesmo? Sim, por favor, que eu não quero ser taxado, quero custo com isso não. Tá, então ele já não tem mais. Depois se você consultar, ele mostra a tela inicial porque não tem mais. Tá? Removi então o API Gateway. Vamos remover a Lambda também. Então vou acessar aqui o serviço da Lambda e ele vai remover pra gente também. Então, na verdade a gente vai remover, né? Selecionei aqui a Lambda, ação, delete. Aí aqui ele fala, para confirmar, digita, né? Delete. Misturei o inglês com o português agora. Tá. Beleza, ele está deletando. Se atualiza aqui, não vai aparecer mais. 2 recursos já se foram. Então agora a gente vai aqui no nosso CloudFormation. Pode estar CF, vai aparecer o CloudFront, o CloudFormation. E nele você agora vai deletar essa parte da stack. Se você clicar nele, aqui ele mostra tudo que ele fez na stack, né? No processo do deploy. Ó. Você tem os eventos, que é o que a gente foi acompanhando lá no Visual Studio, né? Tudo que ele foi criando pra gente na aplicação. Antes de excluir o CloudFormation, vamos limpar a função antes, tá? Vou vir aqui de novo no IAM, só que eu não vou... A gente pode até remover a credencial também, mas primeiro vamos acessar, ver essa parte do serviço e faz com que a gente consiga executar, né? Que a gente não tome erro na hora da comunicação do API Gateway com a nossa Lambda. O console tá um pouquinho lento hoje, mas vamos lá. Acho que em roles, não, pera aí, roles. Aqui, ó. Nossa stack Lambda cadastro simples e aí ele acrescenta esse nome aqui, tá vendo? Então ele configura essa role pra gente, a gente não precisa mais dela. Se você deixar ela, o bom é excluir, né? Mas se você deixa a role, você não vai ter um custo diretamente através dela. Só que se tiver algum outro recurso que utilizar ela, você vai pagar para aquele recurso que estiver sendo utilizado por ela. Então é bom remover também, tá? Não ficar sujeira. Beleza, então removemos já API Gateway, CloudFormation, a Lambda. Na verdade, o CloudFormation a gente não fez. Foi excluir primeiro a role, né? Então vamos excluir aqui o CloudFormation. Vou marcar como OK aqui para não esquecer nada. O Lambda já foi, API Gateway já foi. A minha role já foi também. Agora o CloudFormation, minha stack também vou deletar ela. Ela leva um pouquinho mais de tempo, ele vai ficar parecendo como deletando. Mas aí você deixa ele excluindo aí, depois você vai removendo os outros, tá? Ó, delete in progress, beleza. Depois ele vai concluir aí, não vai aparecer mais pra gente. Deixa ele deletando. A gente tem mais coisa para excluir. O bucket agora, né, no S3, ó. Vou lá no S3, removo ele também lá para não gerar nenhum custo, não quero nenhum centavo de custo, não vai gerar um 0,02 centavos lá para você pagar, né? Então, a gente está só estudando, não quero pagar agora não. Vamos excluir isso aqui, ó. Delete. E aí ele vai pedir para você confirmar com o nome do bucket que ele criou, né? Copiei. Tem uma confirmação aqui no lugar. Ah, tá. Ele fala que você só pode remover um bucket se não tiver nada dentro dele, né? Então, se a gente acessar, ele vai ter coisas aqui, não. Ele tem a estrutura que ele montou. Vamos deletar isso, esse arquivo. Ó, então, quero deletar permanentemente. É meio chatinho isso daqui, mas é mais para você ter uma confirmação que você realmente quer fazer essa exclusão, né? Beleza, não tenho mais nada aqui. Se eu voltar aqui no S3, no bucket, ele tá limpo. Agora sim eu consigo fazer o delete dele, né? Delete.
Aí eu preciso passar agora sim o nome do bucket. Delete bucket. Deletou. Quando ele mostra aqui já porque não tem mais nada, né? Ó. E agora vamos remover a credencial também, né? Vai lá no IAM, parte da nossa conta. A gente seleciona lá a credencial e a gente remove também a credencial que a gente criou para esses testes. Põe usuários à esquerda, selecionou o usuário, e aí você vai vir aqui ó, em Security Credentials, tem a sua Access Key, aí vou vir aqui em Ações, ou desativar, agora vem em Ações e deleto ela. Aí ele pede para você colocar o Access Key ID, que aparece lá em cima, né? Para falar, ó, realmente quero excluir isso. Isso é para você evitar a exclusão acidental, né? Confirme a conta certinho. Então não tenho mais nada aqui, então não vou ser cobrado por esses recursos, e a gente viu como é que faz para ele configurar, o que, que ele implementa, o que ele publica, como funciona o deploy da AWS, e a gente testou, funcionou bonitinho nosso endpoint, né? Eu vou acessar aqui só na verdade é o CloudFormation, que é o que demora mais um pouquinho para excluir, para a gente ver se ele terminou de limpar para a gente aqui o recurso. Não está mais lá, né? Se eu for lá na minha stack, não aparece mais, tá vendo? Eu posso até ver aqui, se eu não me engano, ó, deletadas. Ó, aí ele mostra que foi deletado já pra gente, tá vendo? Teve outro que tá fazendo um teste antes de gravar o vídeo. Mas é isso. Então, criamos tudo, excluímos tudo para não ter custo e a gente conseguiu passar aí por todos os conceitos que abordam a Lambda. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado, tenha aprendido, se divertido aí programando. E é isso. Deixe seu like para ajudar a gente, se inscreva aí no canal e a gente se vê em breve nos próximos vídeos. Um abraço e eu fui. Até mais. Tchau, tchau. Joia!